tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Papo Técnico. E no dia de hoje nós temos a honra de trazer uma das principais referências em iniciação e formação de atletas. Marcelo Duó jogou em mais de 30 clubes profissionais e tem mais de 10 anos de experiência em iniciação e formação. E eu falo que ele é uma das maiores referências no Brasil porque, além da experiência como jogador de futebol profissional, ele já passou por todos os setores de formação de atletas. Ele já foi treinador de escolinha de futsal, escolinha de futebol society, escolinha de futebol de campo, coordenador de escolinha de futebol, treinador de categoria de base, coordenador de categorias de base, treinador de time profissional e coordenador de time profissional. Então, Marcelo, eu gostaria de agradecer muito a sua presença e você nos dá esse privilégio de termos você hoje aqui no programa Papo Técnico. O prazer é meu, né, Kaique? E a gente vai bater um papo aí para poder explicar, né, toda a nossa experiência e ajudar as pessoas, né, que estão começando aí na carreira a trilhar o seu caminho. Legal, Marcelo. Eu queria que você começasse apresentando um pouquinho do Marcelo, né, um pouquinho lá quando despertou esse desejo de ser jogador, um pouco ali da tua carreira profissional, fazer um resumo dessa iniciação até o momento de quando você chegou para fora do campo. Eu comecei em escolinha de futebol, né? Acho que como todo atleta. Meu pai também jogador de futebol, quando parou formou uma escolinha, onde eu e meu irmão treinávamos ali, com 9 anos eu comecei. Com 13 eu vi que tinha, né, uma certa qualidade ali dentro da escolinha, me destacava sempre, e aí começou a ter aquela vontade e o sonho de se tornar um atleta. Né, com 15 anos eu saí de casa a primeira vez para começar a carreira, e aí, né, durante quase 20 anos aí percorri vários clubes, consegui, né, subir para o profissional, ter uma carreira, e em 2006 eu inseri. Legal, Marcelo. E trazendo assim para o nosso conteúdo básico aqui do programa, né? A maioria das pessoas que nos acompanham são treinadores de escolinha, formadores de atletas. Eu queria que você falasse um pouco de início da tua visão geral sobre o momento que o Brasil vive hoje de formação, de iniciação de atletas. Olha, Kaique, hoje a gente tem muita dificuldade na formação do atleta, porque a maioria das categorias de base e também de escolinhas, a cobrança é muito por resultados. Né, hoje não se tem paciência de você poder revelar um atleta, né, de trabalhar aquilo que o atleta precisa melhorar, de preparar ele para o futebol profissional. Né, hoje, até em vista das cobranças que os treinadores têm, que os coordenadores de base têm, e até em escolinha mesmo, porque há uma cobrança dos pais, né, a escolinha boa hoje é aquela que ganha campeonato. Né, então você, de repente, esquece essa questão de formar um atleta e você procura atletas que já estão prontos na idade, né? Que não vai ter nenhuma evolução, mas que vai te dar o resultado imediato. E talvez é por isso que o Brasil apresenta tantas dificuldades em revelar jogadores, né? Porque aqueles talentos, aquele menininho magrinho, mas que, né, tem uma certa habilidade, aquele acaba ficando escanteado para trazer um menino mais forte, mais, né, que vai te dar um resultado melhor. Porque a tua maior preocupação naquele momento é de dar o resultado, né, e não de formar atleta. E aí a qualidade ela cai muito. Né? E você que teve, assim, como eu falei, essa grande experiência e passou por vários setores da iniciação e da formação, o que você acha que é a maior dificuldade hoje de um profissional que está lá naquele início, né? Lá naquela escolinha de bairro ou num clube, né? Numa associação de futsal? O que você entende assim, que é a maior dificuldade desse profissional de ele trabalhar com formação? Eu acho que a principal, Kaique, é primeiro na questão pessoal dele, né? De ele ter assim, um foco na sua carreira. O que eu vou fazer? Qual que é a minha perspectiva? Em termos de escolinha, eu vou para um time profissional, daqui eu vou conseguir sair. Então acho que esse profissional, a primeira coisa que ele deve pensar é de estruturar a sua carreira, estabelecer metas, aonde eu quero chegar. Né? E após fazer isso, tentar buscar conhecimento. A faculdade ela não prepara, né, você para já sair dando treino, assim como a tua experiência como jogador também não te prepara para ser um treinador. Né? Você não pode passar para os teus atletas o mesmo que você treinava. Então existe essa dificuldade, né? E hoje no mercado a gente não encontra talvez um curso que vá de encontro à necessidade desse treinador que está começando.
né? Você tem que ser meio autodidata, buscar, né, através de artigos, experiências de outros profissionais, para você dar para o teu aluno aquilo que ele realmente precisa, que não é aquilo que você aprendeu jogando futebol e nem aquilo que a faculdade te ensinou. Né? Então existe a maior dificuldade que eu acredito para esses profissionais seria essa. Legal você falar sobre isso, porque eu até vivi um pouco disso agora recente. Para quem não sabe, até ano passado eu dei alguns treinos para as categorias menores e eu ia buscar conteúdo na internet, e hoje a internet tem o benefício, eu acho, e o malefício, porque você encontra muita coisa vaga e eu acho que nos deixa até mais perdidos, né? E existem muitos conteúdos voltados para o futebol profissional, mas é uma realidade completamente diferente, pelo menos no meu caso, no ano passado, que era trabalhar com meninos pequenos, iniciação, 10, 11 anos. Você vê um pouco disso também? Com certeza. Hoje eu sempre falo assim, treino, você vai no YouTube, você acha os melhores treinos do mundo. Tá ali para você. A questão é você saber executar aquilo ali, saber se o teu grupo está preparado para fazer aquela execução. Então a maior dificuldade seria essa, você entender a capacidade do teu grupo e elaborar trabalhos de acordo com ele. E isso muda muito de idade, de 9 para 10 anos já tem uma diferença. Você, de 11 anos do Barcelona, não pode fazer o mesmo treino de 11 anos de escolinha, porque não vai funcionar. Então, enfim, é muito complexo a questão do treinamento do futebol. As pessoas às vezes acham que é só chegar ali, jogar uma bola, copiar um trabalho, colocar uns conezinhos e fazer. Não, você tem que ter primeiro entendimento do grupo que você tem na tua mão, porque de repente até um trabalho que você acha que vai ajudar, vai estar prejudicando. Porque o menino não vai conseguir fazer com excelência. Isso já tem a parte psicológica, ele vai se sentir, não estou conseguindo fazer, não tem capacidade. Isso você também tem que trabalhar na criança, de ela fazer um tipo de trabalho e sair feliz com aquilo, conseguir executar, e amanhã você vai para um outro nível, e assim ela vai crescendo. De repente você dá um trabalho muito complexo, o menino não faz, ele vai se retrair. Então é muita complexidade para dar um treino nas categorias de base, de formação, isso eu coloco escolinhas também, porque você precisa ter esse cuidado. Legal você falar sobre isso, Marcelo. Uma coisa que eu estava refletindo esses dias, pensando nesse tema, nas entrevistas que a gente tem feito nesse conteúdo, é que a minha formação, ela, por incrível que pareça, não foi na categoria de base do Curitiba onde eu joguei. Cheguei com 14 para 15 anos. Mas quando eu tenho lembrança de 9, 10, 11, 12 anos do trabalho muito bem feito, inclusive, que na época eu treinava na escolinha do Joinville Esporte Clube, e me vem à memória isso. Porque nas categorias de base hoje, praticamente ali todas, embora tenha que refinar, claro, eles querem jogador pronto, o cara já tem que estar pronto, né? E às vezes é pouco trabalhado, algumas trabalham mais, outras não. Então eu vejo assim que é uma grande responsabilidade, por mais que o profissional esteja numa escolinha, num centro de formação, eu acho que nessa faixa etária, ali até 12, 13 anos, é primordial que ele aprenda nessa idade. Né? Com certeza, cara. Eu sempre falo, eu tenho uma ideia assim, que o futebol ele é talento, ele é dom. É um dom de Deus. Né? Você não vai fazer um menino que não tem o dom se tornar jogador. Né? Você pode fazer com que ele aprenda melhor a jogar futebol, mas não vai fazer desse menino um profissional. Então, acho que o primeiro passo é ele ter o dom. E aí esse dom, ele tem que ser trabalhado. Quem tem que fazer isso é o professor. E é justamente nessa idade, né? Entre 9, 11, 13 anos, é primordial que ele tenha um trabalho de excelência. E às vezes não precisa ser numa categoria de base, às vezes é até melhor que não seja. Porque lá ele vai ter que dar resultado já. Né? E de repente com um professor que entenda que com 9, 13 anos ele ainda não está pronto. Né? Ele vai estar pronto lá com 18, 19, quando for para fazer a transição do profissional. E aí dá os trabalhos de acordo para aquela idade. Né? Um trabalho de base, corrigir um passe, corrigir uma corrida, corrigir um cabeceio. Dar todos os fundamentos para que ele possa ser um jogador completo. Legal. E o que você entende, Marcelo? Muito tem se falado, e eu levanto esse tema em todas as entrevistas que eu faço, para a gente tentar chegar num brainstorm, num mastermind de formas que a gente pode potencializar isso.
É muito se falado, principalmente ali depois do 7-1, que o Brasil já não revela mais, a porcentagem de atletas formados, de alta performance, diminuiu consideravelmente, isso é um fato. Qual é a tua resposta para isso? Qual é a tua opinião? Acho que aí você já tem que buscar a história, né, no futebol brasileiro. No futebol brasileiro sempre foi um país que revelava naturalmente atletas, até pela própria situação do país. Você tinha campo em tudo quanto era lugar, né? O jogador ele jogava na rua, o menino ele brincava no banhado, em qualquer espaço ele conseguia jogar bola, né? Com as cidades crescendo, os campos, né, sendo destruídos, isso mudou, né? Não tem mais aquele improviso. Hoje, aonde o menino vai começar a jogar bola? Geralmente na escolinha, né? E escolinha, às vezes, não criticando, mas é uma coisa que a gente vê que é comum, ela já tira esse dom natural do menino, esse improviso, né? Você faz ali, já quer fazer treinos posicionados. O menino de 9 a 11, 13 anos, ele tem que brincar, ele tem que jogar bola, você não pode ser o talento dele. Né? Trabalhos em 2 toques, como que ele vai aprender a driblar, né, nessa idade? Então eu acredito que se preconiza muito o talento, né? O menino tem que ser precoce, com 11, 12 anos já tem que estar ali posicionado, dar resultado. E isso, a longo prazo, gera o que aconteceu. Hoje a gente realmente revela poucos jogadores, né? Mas eu acredito, e ainda tem esse idealismo, né, que o Brasil volte a ser um formador. Mas para isso tem que mudar essa mentalidade. Eu acredito que até 19 anos você não pode cobrar resultado. Você tem que formar o jogador pro profissional. Eu garanto que todo torcedor de clube, ele não está nem aí se o sub-19, se o sub-17 dele vai ser campeão. Ele quer saber se o time profissional dele vai ser campeão. Né? E também o futebol ele virou um negócio. Mas a gente tem que entender que antes o futebol é um esporte. Então você não pode fazer jogador para querer vender, e muitas vezes o clube faz isso, né? Pega um jogador do perfil europeu, perfil assim que eu quero vender. O futebol é um esporte, né? Você tem que formar o jogador do teu clube, né? Para ele ganhar títulos dentro do teu clube. E isso, lógico, a consequência natural é de que lá na frente você negocie esse atleta, se ele der resultado no teu clube. Então, acho que mudando esse pensamento, lógico que é complicado, porque você tem que mudar todo o sistema, mas mudando esse pensamento, entendendo que base é formação e não resultado, né, que o torcedor não está nem aí se o sub-17 foi campeão paranaense, ele quer saber se o profissional está fazendo uma boa campanha. Você tira essa pressão dos professores, dos treinadores de base de escolinha e pressiona eles para formar o atleta. Né? Ao invés do sub-19 ser campeão, você fala assim, eu quero 5 jogadores sub-19 que subam para o profissional. E aí o treinador vai trabalhar em cima disso. E acredito que mudando essa chave, né, o Brasil vai voltar a formar atletas, porque ainda aqui se tem muitos jogadores bons. Legal, tem o potencial, né? Só extrair e você vai cortar, né? Porque deixa eu tirar o som desse celular. Desculpa. Tranquilo. Tem o potencial, né? A questão é trabalhar, é desenvolver, talvez de uma forma correta. Você falou um tópico, Marcelo, que também foi tema da minha entrevista com o Lúcio, que a base era o futebol da rua, que a gente fazia um 2 com meio fio, jogava em campinho de barro, e realmente é uma realidade, isso é um fato, né? E hoje em poucas regiões do Brasil isso acontece. E eu queria te levar um questionamento, como é possível hoje, dentro da realidade, a maioria de campos society, futsal, de que forma conseguir trabalhar esses aspectos que eram trabalhados na rua nessa realidade aqui? Antes de você responder, eu vou te falar um questionamento que fica na minha cabeça, assim. Eu vou lembrando lá dessa minha época de 9, 11 anos, e eu lembro muito do meu professor lá na época corrigindo, bate embaixo da bola se você quer que ela vá alta. Mas eu lembro também de algumas coisas que talvez hoje, se alguém colocar isso em prática, vão olhar e falar assim, nossa, mas que atrasado. Eu lembro que a gente fazia, não sei se isso aconteceu com você, Marcelo, a gente fazia trabalhos com bolinha de tênis, aí depois
ia para a bolinha de mata-soldado, aquela bolinha de borracha, e a hora que a gente pegava, nossa, é engraçado, eu lembro hoje como se fosse o peso no meu pé daquela bola. Quando a gente mudava para a bola de campo, era muito fácil. Então eu estou levantando essas duas questões para você, se existe alguma forma de, na realidade de hoje, conseguir fazer essa adaptação e potencializar os resultados, né? Olha, eu acredito que dá para fazer sim, Kaique, que é o treinador, o professor, né? Desse pessoal dessa idade, ele tem que ter a capacidade e a criatividade de elaborar trabalhos, pode ser no Campus Society, né, em uma escolinha de grama sintética ou de qualquer campo de grama natural, mas de levar o improviso que era feito naquela época, né, da rua, do banhado, do campo de areia, do terrão, de levar essa realidade para dentro da sua escolinha, do seu espaço, né, elaborando trabalhos que façam isso. Né, um 3 contra 3, toque livre, fez gol, sai, sabe aquelas brincadeiras que a gente fazia, porque isso vai gerar no garoto o sentido de competição, mas de uma forma saudável, sem pressão, né, que a pressão vai ser só dos coleguinhas ali, né, e ele vai conseguir desenvolver o seu talento. Né? E trabalhar com vários tipos de bola, a bola de tênis, a bola de borracha, eu acho isso super importante. Porque o menino, ele vai, nem você falou, quando vem a bola de campo fica fácil, né? Impor essas dificuldades para ele. Eu lembro sempre que o Zico, quando ele fez um CT lá no Japão, ele pediu para que fizesse um campo ruim. Porque o menino, a bola tem que vir sem ele saber, ele tem que ter aquela reação no momento ali para poder dominar, né? Não é só aquele campinho tapetinho. Porque o brasileiro aprendeu a jogar dessa forma. Né? Eu garanto que Garrincha não seria um Garrincha se ele não aprendesse a jogar bola no meio da rua, lá em Pau Grande, onde ele nasceu. Né? Então, a gente tentar trazer isso para essa nova geração. Né? E isso envolve, lógico, além da preparação do treinador, a aceitação do pai, a aceitação do atleta, de saber que a gente está fazendo bem para ele. Né? Eu acho que fazendo isso a gente vai conseguir voltar a revelar grandes jogadores, porque o Brasil tem muitos talentos. Né? A gente que trabalha aí no dia a dia com esses meninos de 9 a 15 anos, os meninos têm o talento, mas de repente aquilo está amarrado, né? Está preso a um esquema tático, está preso a uma forma de treino. Eu acredito que a gente precisa dar mais liberdade para esse menino se soltar e não cobrar ele agora. Né? Trabalhar ele aí durante todo esse processo e lá na frente sim ele vai ser cobrado se ele for uma profissão. O sonho é chegar ao futebol profissional e você teve essa ascensão, né? Não só como jogador, e hoje poderia estar no futebol profissional como treinador, né? Eu falo porque eu sei das suas escolhas, mas você preferiu ficar na sua cidade, ter um pouco mais de estabilidade, porque senão você estaria aí no futebol profissional, como já teve inúmeros convites para retornar. Qual seria a sugestão que você daria, o conselho para um profissional que está lá no início, talvez ele possa estar um pouco desanimado, porque não vê muita perspectiva assim na vida dele? Qual a sugestão que você daria para esse cara? Em primeiro lugar é estabelecer onde você quer chegar. Você não consegue... se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho vale. Né? Então, estabelecer metas, e metas que sejam reais com a tua capacidade. É que eu sempre falo na questão para os meus atletas, você pode até sonhar em jogar no Real Madrid, isso é válido, mas também você tem que ter a realidade de reconhecer do que você é capaz. Né? Hoje eu estou com 17 anos, eu vou jogar no Real Madrid? Muito difícil se você não está na categoria de base. Então, de repente, sonha um pouquinho mais baixo, dentro da sua realidade, trabalha para isso. E o mesmo para o professor, para qualquer função dentro do futebol. Né? Entender aonde você está e definir aonde você quer chegar. E aí trabalhar para isso. Né? Se capacitar, ter uma rede de contatos, porque né, hoje no mundo corporativo que a gente vive, o contato é muito importante, a gente não pode ficar alienado. Né? E capacitação, eu acho que isso é a palavra-chave para quem quer chegar a alcançar seus sonhos. Sempre estar se capacitando, fazendo cursos, procurando ler artigos, assistindo de repente treino de outros profissionais, ter a humildade de reconhecer que a gente não sabe tudo, né, Kaique? A gente passa a vida inteira aprendendo e vai morrer ainda sem saber tudo. Então,
ter essa humildade, ter essa visão de onde você quer chegar e capacitação sempre. Eu acho que esse é o melhor conselho que eu posso dar para o profissional. Legal, então pessoal, fica aí os insights dessa nossa entrevista. Espero que você tenha aproveitado essas riquezas aí de sabedoria, de expertise, de conhecimento, de prática. São muitos e muitos anos de carreira, muita experiência. E eu agradeço, Marcelo, o seu tempo, esse bate-papo e também você ter aceitado o convite de participar aqui do nosso programa. Eu que agradeço, né, Kaique? A gente sabe que a gente tem a mesma filosofia, ideologia e acredito que o conhecimento ele sempre tem que ser repartido, né? A gente não sabe tudo e o pouco que a gente sabe a gente tem que passar para as pessoas, porque eu acho que isso que faz com que esse esporte que a gente ama tanto, né, que é o futebol, e a gente quer que o futebol no Brasil cresça e quanto mais profissionais capacitados trabalhando, melhor. Um grande abraço a todos vocês, um grande abraço e até o próximo programa.